vamos falar do furto noturno. Furto noturno é o artigo 155, parágrafo 1º. A pena aumenta de 1/3 se o furto for praticado durante o repouso noturno. Então, o furto noturno é aquele praticado durante o repouso noturno. A pena aumenta de 1/3. Ok? Muito bem. A natureza jurídica é uma causa de aumento de pena. Causa obrigatória de aumento de pena, evidentemente, a pena aumenta de 1/3. Uma causa de aumento de pena em quantidade fixa, né? A pena aumenta de 1/3. Ok? A doutrina dominante entende que este aumento de 1/3, como ele está no parágrafo 1º, ele só se aplica ao furto do caput, ao furto simples. Ele só se aplica ao furto simples. É o argumento topográfico. O que é a argumentação topográfica? Significa o parágrafo posterior só se aplica ao anterior. O parágrafo posterior só se aplica ao anterior. Ele não se aplica aos parágrafos subsequentes. Isso é argumentação topográfica. Parágrafo posterior só se aplica ao dispositivo anterior. Então, como está no parágrafo 1º, só se aplica ao caput. Então, este aumento só incidiria no furto simples do caput. Não se aplicaria ao furto qualificado. O furto qualificado está no parágrafo 4º. Parágrafo 4º. Argumentação topográfica. Parágrafo anterior não se aplica ao posterior. Parágrafo anterior não se aplica ao posterior. Então, este aumento, posição dominante na doutrina, este aumento não se aplica ao furto qualificado do parágrafo 4º. Só se aplica ao furto simples. Ok? Bom, mas é discutível. Há entendimento que poderia sim ser aplicado ao furto qualificado. Há entendimento, até julgados. Jurisprudência dividida, mas tem julgados, inclusive do STJ, tem julgados que poderia ser aplicado também ao furto qualificado. Porque esse negócio de argumentação topográfica, isso aí é besteira. Há quem entenda assim. O parágrafo anterior pode ser aplicado ao parágrafo posterior. Ok? Então, por exemplo, o homicídio privilegiado, por exemplo, parágrafo 1º, se aplica ao qualificado, parágrafo 2º. Ok? O furto privilegiado, parágrafo 2º, se aplica ao furto qualificado, parágrafo 4º. Então, essa argumentação topográfica, parágrafo anterior não se aplica ao posterior, não costuma ser muito aceito pela jurisprudência. Bom, resumindo então, primeira corrente, o aumento, o furto noturno só se aplica ao furto simples, só se aplica ao caput. Fundamento, argumentação topográfica. O parágrafo anterior não se aplica a parágrafos posteriores. Segunda corrente, furto noturno, o aumento poderia ser aplicado também ao furto qualificado. Tá? Também poderia ser aplicado ao furto qualificado, tendo em vista que a jurisprudência não aceita a argumentação topográfica. Ok? Muito bem. Perceba o seguinte. A pena aumenta de 1/3 se o furto for praticado durante o repouso noturno. Percebam que a lei não fala em noite. A lei não fala em noite. A lei fala em repouso noturno. Não usa o termo noite, e sim repouso noturno, que é diferente de noite. Ok? O repouso noturno é diferente da noite. Porque eu posso definir noite num critério físico, astronômico. Eu posso definir a noite da seguinte forma. A noite é o período que vai do crepúsculo. Crepúsculo é o entardecer. Do crepúsculo à aurora, que é o amanhecer. Critério físico astronômico. O ministro José Celso de Melo Filho, do STF, define noite assim. Para ele, noite é o período que vai do crepúsculo até a aurora. Isto é, do entardecer até o amanhecer. O conceito de noite é polêmico, tá? Mas esse é um dos conceitos. Há quem defina a noite como das 18 horas às 6 da manhã. Há quem defina a noite quando não tem mais a luz do sol.
Tem vários conceitos sobre noite. Dei 3 para vocês. Crepúsculo até a aurora, 18 às 6 da manhã, quando não tem mais luz solar. Ok? Mas o certo é o seguinte, repouso noturno é diferente de noite. Ok? O que é o repouso noturno? Anote aí, repouso noturno. É o pedaço da noite, é o período da noite, é o pedaço da noite em que as pessoas repousam. É o período de silêncio da noite. Querem uma linguagem poética? Repouso noturno é a calada da noite. É a calada da noite, isto é, o silêncio da noite. Então, o repouso noturno é aquele pedaço da noite, é o período da noite em que existe silêncio. É o período da noite em que a noite é muito maior. Se a noite começa às 18 horas, que hora que começa esse silêncio da noite? Ok? Madrugada é silêncio da noite, claro, madrugada. Mas às vezes até antes da madrugada, precisa analisar o caso concreto. 20 horas seria repouso noturno? Aqui em São Paulo dificilmente vai ser repouso noturno 20 horas, que ainda a coisa está movimentada. Mas em alguns bairros sim, precisa verificar o local. Tem bairro de São Paulo que 20 horas já está silencioso. Tem bairro que não. 20 horas na Avenida Paulista não tem silêncio 20 horas na Avenida Paulista, ok? Mas se vai num bairro mais afastado, pode ser que seja interpretado. Então, podemos dizer o seguinte, o repouso noturno é um elemento normativo do tipo. Elemento normativo do tipo é aquele que deve ser complementado pelo juiz. É o juiz que vai definir, no caso concreto, o que é repouso noturno, analisando os costumes. Então, aqui o repouso noturno é um elemento normativo. O juiz analisa o caso concreto com base nos costumes locais. O que a gente tem que saber é o seguinte, repouso noturno é a calada da noite, é o período em que existe silêncio da noite. Esse período varia de local para local. Então, 20 horas, 21 horas, num local pode ser repouso noturno, no outro local não. Então, precisa analisar o caso concreto. Ok? Muito bem. Aqui nós temos o seguinte. Então, já entenderam o que é repouso noturno, então. É aquele período da calada da noite, do silêncio da noite. Ok? Não é a noite toda, é um pedaço da noite. Ok? Muito bem. Nós temos duas teorias aqui. A teoria subjetiva e a objetiva. Teoria subjetiva. Bom, diz o seguinte, a razão do aumento de 1/3 é para proteger a tranquilidade dos que dormem. Essa é a primeira corrente. A razão do aumento da pena é proteger a tranquilidade dos moradores que dormem. Ok? Proteger a tranquilidade dos moradores que dormem. Então, para esta corrente, só incide o aumento se o furto ocorrer num local habitado com moradores dormindo. Para ter o aumento, furtou uma casa lá, um local habitado em que os moradores estavam dormindo. Porque a razão é proteger a tranquilidade dos que dormem. Então só incidiria, tem que furtar um local específico, tem que ser local habitado com gente dormindo. Então tem que ter 2 requisitos. Casa habitada, gente dormindo. Porque se o pessoal estava acordado, furtou de madrugada, mas o pessoal estava acordado, não tem um aumento. Para essa corrente não teria um aumento se furtou de madrugada e o pessoal acordado. Na madrugada, furta um carro na rua, não tem aumento, porque não tinha ninguém dormindo naquele carro. Não tinha um aumento. Não tem um aumento. Furtou um estabelecimento empresarial, não tem um aumento, porque não tem ninguém dormindo. Furtou gado de madrugada, abigeato, furto de gado, não tem um aumento. Só tem um aumento quando furta um local em que as pessoas estavam dormindo, porque a razão do aumento é proteger a tranquilidade dos que dormem. Essa é a primeira corrente. Ok? Teoria subjetiva. Segunda teoria é a teoria objetiva, que diz a razão do aumento da pena é proteger o patrimônio. Proteger o patrimônio, que é mais vulnerável neste período. Então, a razão do aumento é proteger o patrimônio, que é mais vulnerável neste período. Ok? Patrimônio é mais vulnerável porque é mais fácil fugir,
não é isso? Fica mais, facilita a fuga, facilita a identificação, facilita a fuga, facilita a identificação. Então essa seria a razão do aumento. Logo, incide o aumento, basta furtar na calada da noite. Basta furtar no silêncio, na calada da noite. Aí. Não precisa. Furtou um estabelecimento empresarial, tem o aumento, vai incidir. Furtou gado, tem aumento. Furtou um carro na rua, tem o aumento. Furtou uma casa em que os moradores estavam em festa, tem o aumento. Não exige casa habitada nem gente dormindo. Essa segunda corrente não exige casa habitada nem gente dormindo. Ok? A primeira corrente só incide o aumento se furtar casa habitada com gente dormindo. A segunda não precisa ter casa habitada com gente dormindo. Basta furtar na calada da noite. Ok? Temos então essas duas correntes aí. Tá? Particularmente prefiro a segunda corrente. Porque o furto é crime contra o patrimônio. Então a razão foi proteger o patrimônio que é mais vulnerável neste período. Ok? Mas a jurisprudência é dividida.